maio de 1991, estreava no SBT Carrossel, a novela da Televisa, uma emissora mexicana, e essa novela foi produzida pela Televisa em 89, né, a novela original Carrossel, e já em 91 o SBT transmitiu aqui no Brasil, junto com outras produções, né, que o SBT, que o Silvio Santos trazia da Televisa, né, o próprio Chaves, né, Chaves e Chapolin, que já era um sucesso, além depois muitas novelas, né, a trilogia da Maria, né, Maria do Bairro, Maria do Mar, Marimar, né, então Maria do Bairro também fez um grande sucesso, as novelas, os dramalhões mexicanos, mas uma novelinha infantil com uma turma de alunos da professora Helena na Escola Mundial, marcou uma geração aqui no Brasil com uma primeira telenovela infantil, né, a turma toda. E hoje nós vamos relembrar Carrossel, a novelinha, melhor novelinha infantil do SBT e acho que talvez a melhor que já passou na TV brasileira. Travessos, bonzinhos, endiabrados e às vezes obedientes. Essa garotada adorável vai agitar a sala de aula e deixar a professora de cabelo em pé. Carrossel, a sua nova novela das 8. Estreia nesta segunda. Quem lembra então lá, né? Eu tinha lá meus início ali, ainda finalzinho da infância, né? Início daquela, quase chegando na pré-adolescência. E eu lembro de assistir Carrossel, né? Na época, eu sempre gostei muito de novelas, né? A Globo passava as novelas adultas, né? Eu já tinha assistido Tieta nessa época, né? Que passou em 99, que foi a primeira novela que me marcou, assim, Top Model. Mas Carrossel era uma novelinha diferente, porque era com crianças, né? Era uma novela para crianças, mas assim como as produções da Televisa no geral, meio que assim são acessíveis para todas as idades, né? Muitos adultos também assistiram com os filhos na época e curtiram Carrossel. Porque Carrossel tinha um temas, né? Ela apresentava temas muito legais, assim. Era uma novelinha, claro, com crianças, então é difícil, né? Questão de interpretação, de atores mirins. Até hoje, que a Maria Joaquina é famosa, né? Maria Joaquina foi, talvez, assim, o maior destaque da novela, né? Maria Joaquina e sua relação ali com o Cirilo. Até hoje a atriz da Maria Joaquina, né, está trabalhando em novelas. É uma mulher muito bonita e muito famosa lá no México. Mas nós tivemos outro, né, um elenco ali muito legal. Começando pela professora Helena. A história se passava na escola mundial, né, na escolinha lá das crianças. Então lá na própria escola nós já tínhamos personagens, né? Tinha o Firmino, que era um senhorzinho lá que cuidava da escola, era o zelador, né? Tínhamos a diretora, que era meio que a vilã em alguns momentos também, outros professores, mas a professora Helena era o destaque, né? A professora Helena veio para o Brasil na época, a novela fez muito sucesso. Eu tenho aqui, por exemplo, o vinil que saiu da época. Vou falar um pouquinho depois da trilha sonora, né? Que nós temos os personagens clássicos ali, o Davi, Valéria, o Jaime Palilo, claro, a professora Helena, Maria Joaquina, Cirilo, muitos personagens, né? A Laura, a Valéria. Cada personagem tinha sua história, né? Sua família, seus dramas. A trilha sonora é bem bacana, né? Nós vamos falar um pouquinho disso. Esse aqui é o vinil que saiu na época. Mas saiu, foi uma febre, né? A novela Carrossel foi uma febre. Ficou ali em segundo lugar da audiência, batendo 20 pontos nesse horário das 8, né? Horário nobre. Então a Globo tinha lá o Jornal Nacional, depois as novelas, né? Que eram recordes, né? Líderes da audiência sempre. Mas Carrossel foi muito bem, né? Pegou ali 20 pontos, tirou audiência, assim, do horário nobre, né? Como o Jornal Nacional e a própria novela. Porque muitas famílias assistiam com as crianças ali o Carrossel. E tinha temas muito legais, né? Inclusive a professora Helena,
veio para o Brasil, veio para alguns programas no SBT. Depois o Cirilo também veio para o Brasil fazer uma apresentação lá no Cristo Redentor, lá uma publicidade. Teve capa da revista Veja, né? A revista Veja, que era, acho que é a revista de maior circulação ali da época, maior tiragem, né? Fez uma matéria de capa ali sobre o sucesso de Carrossel, uma matéria sobre o sucesso da novela, os personagens, né? Porque na novela nós tínhamos discussões muito legais sobre igualdade, né? Igualdade social, igualdade racial, né? Temas de preconceito, né? De classes sociais, né? A Maria Joaquina lá e o Jorge eram os ricaços, né? Que estudavam na mesma escola. E a maioria dos alunos eram de família pobre, né? De origem mais humilde ali. Como o próprio Cirilo, né? Que era um menino negro. Mas nós tínhamos os outros também, eram todos de classe média baixa, né? Pobres. Nós tínhamos questões de bullying, como o Jaime, né? O Jaime Palilo, que eram mais gordinhos, né? A própria Laura também. E tinha a questão do bullying na escola por causa do sobrepeso deles, sobre as questões raciais do Cirilo, sobre as questões de igualdade social. A professora Helena falava muito. E nós tivemos cenas memoráveis, né? Como a cena onde, por exemplo, a Maria Joaquina não convidou o Cirilo para a sua festinha de aniversário. Ela rejeitou um presente, né? O Cirilo ia dar um presente de aniversário, ela recusou. Nós tínhamos cenas lá com o Jaime e sua turminha, que era uma coisa meio aventuresca, meio Goonies, né? Quem lembra da turminha lá do Goonies? Né? Então o Jaime tinha os amigos dele e eles tinham algumas aventurinhas também. O Jaime tinha o pai dele, que aparecia bastante, né? Que era bem também assim, que às vezes tinha alguns, ajudava ali também nas aventuras. Mas tinha a turminha dos amigos ali. Eu lembro de um episódio onde eles estavam em uma casa abandonada. Depois um outro episódio onde eles iam buscar um tesouro, né? E as questões ali familiares, né? Tinham muitas questões, assim, cada família ali tinha alguns problemas de saúde, financeiros, né? De vários questionamentos. E era uma novelinha que trabalhava isso de uma maneira muito legal, assim. Uma maneira bem tocante, assim, né? De uma maneira e transmitindo uma mensagem muito legal. E por isso que eu acho que fez muito sucesso ali na época, né? Nós tivemos, por exemplo, a clássica cena, a memorável cena onde o pai da Maria Joaquina descobre uma mentira dela, onde ela inventou uma carta lá, que o pai dela queria que ela escrevesse uma carta de desculpas lá para o Cirilo. E ele acabou indo lá na casa do Cirilo, descobriu uma falcatrua lá da Maria Joaquina e foi tirar satisfação com ela e foi explicar, né, as questões dela da arrogância. O pai dela era um médico muito famoso, muito conceituado e com bom dinheiro. Eles tinham uma vida muito luxuosa, né, mas eles queriam dar lição para ela, para que ela reconhecesse o valor daquela vida que ela tinha e não fosse, né, não tratasse o Cirilo da forma como ela tratava. Então essa cena ficou muito icônica. E vamos rever um pouquinho dela agora. Sua atitude com esse menino não mudou desde que o conhece. Será que você já esqueceu que os pais dele doaram sangue para salvar a vida da sua mãe? Já esqueceu que na mão deles, no sangue deles, esteve a vida da sua mãe? Quando aquilo aconteceu, eu agradeci. E acha que é o suficiente? Só agradecer como quem agradece por ter ganho de presente uma boneca ou um chocolate? E depois lhe dar as costas, ignorá-lo, desprezá-lo? Porque é diferente de você? Porque você tem um pai branco e ele tem um pai negro? Porque eu sou um médico e o pai dele é um carpinteiro? Jesus Cristo era carpinteiro! Eu não tive culpa do que aconteceu. E quem teve? A sua mãe? Eu? A professora Helena? Quem então? Falando um pouquinho então da trilha sonora, né? Trilha sonora, nós tínhamos a música de abertura, que ficou icônica. Infelizmente eu não posso reproduzir toda aqui no YouTube, né? Mas a trilha da abertura era muito famosa, né? Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra, quase o céu. Esse é o melhor que eu consigo fazer, né? E aqui nós temos a trilha Carrossel, de um grupo chamado Super Feliz, né? Do lado A. Acorda Pai, que era uma música do Trem da Alegria. Trem da Alegria, acho que tem mais uma música aqui.
Nós tínhamos os sucessos ali da época, né? Principalmente infanto-juvenis, né? Como o Trem da Alegria, a Mariana ali com Ciranda, a Patrícia com Sonhos de Amor. Quem lembra a Patrícia Marques? Patrícia Marques tinha umas musiquinhas muito legais lá dos anos 80. E aqui ela ainda estava participando, então, aí com Sonhos de Amor. Nós temos Ina Criança, do Grupo Papillon, Varinha de Condão, Maria. Do lado B, Amado Batista, com Nascer do Sol. Amiga Professora, da Grace. Mais uma música do Trem da Alegria, com Passarinho. Nem Tudo Que Reluz é Ouro, também da Mariane. Canção do Papai, Laura. Segredo, de Luan e Vanessa, né? Luan e Vanessa foi uma dupla que fez muito sucesso também ali no finalzinho dos anos 80, né? 9,5 Semanas de Amor, eu acho que era isso também. E aqui elas têm essa música, então, aí, Segredo, da BMG, né? Disco a Cultura, aqui todos os logos aí do SBT. Bem bacana, né? Na época, né? As trilhas sonoras de novelas, né? A Globo tinha muito, né? A Globo tinha a trilha nacional, internacional, dos grandes sucessos das novelas, né? Muitas trilhas sonoras me marcaram ali demais. Da Globo principalmente, né? Mas o SBT tinha essa trilha do Carrossel. Acho que teve o disco do Chaves, que saiu também, né? Com as musiquinhas do Chaves. E a do Chaves eu não tive, né? Não tem. Mas aqui é do Carrossel. É bacaninha, né? Uma trilha aí. Essa trilha está no streaming aí, no Spotify. Para quem quiser relembrar, ouvir, né? Não posso colocar aqui no YouTube, mas está lá no Spotify para quem quiser relembrar. E também, né, só para finalizar, então, aí nós tínhamos muitos personagens clássicos, muitas cenas ali que ficaram marcadas, né, com alguns personagens. Eu lembro muito das questões do Jaime Palilo, principalmente assim do Jaime com o pai dele, tinham cenas muito legais. Professora Helena tinha algumas mensagens muito legais que ela ensinava durante as aulas, né, para as crianças. Tinham muitas questões familiares ali que colocavam. A Valéria era uma personagem muito legal também, que eu lembro. As questões de bullying, né, apareciam muito também. Mas eles eram, no fim, ali amigos, né? Tinha uma relação de travessuras, né? Mas de brincadeiras e de afeto também entre as crianças, né? Era um elenco bem legalzinho, assim, bem competente para a proposta da novela, né? Muitos não seguiram carreira artística, né? Temos, claro, como eu falei, a Maria Joaquina, que está aí até hoje fazendo novelas, né? Uma mulher muito bonita, uma atriz muito bonita. Mas os outros, a maioria não seguiu, né? Carreira artística, ou pelo menos como atores, né? Como atrizes. Alguns estão trabalhando em outros setores, né? Mas marcou aí demais. Para finalizar, eu queria lembrar aí, claro, uma das cenas finais da novela. Nós tivemos a icônica corrida, né? Disputa pela Maria Joaquina, né? Porque tinha o Jorge lá, tinha o Jorge Del Salto, que era o vizinho rico e vilanesco lá da Maria Joaquina. Ele tinha um carro, quem lembra daquele carrinho, né? Que ele andava lá pelas ruas atropelando as pessoas. Depois o Cirilo conseguiu um carro também lá, teve um carrinho daquele. E os dois foram fazer uma competição, né? Não era um racha, né? Era uma corrida mesmo. Lá com a professora Helena dando a bandeirada, todo mundo assistindo, né? As crianças, os pais. E torcendo, né? A maioria torcendo pelo Cirilo. E só a Maria Joaquina que torcia lá pelo Jorge. E claro que o Cirilo depois venceu. Mas nós vamos relembrar um pouquinho desta corridaça aí, para quem assistiu. Vai fundo, Cirilo! Deixa de correr feito uma tartaruga! Não faz feio agora porque quem consertou o seu carro foi o meu chefe! Olha, senhor Rivera, o seu filho começou a alcançá-lo. O seu motor está muito melhor! Vai, Cirilo! Vai, Cirilo! Olha lá, o Jorge não tá com tanta vantagem assim. O Cirilo tá alcançando ele. Não se preocupe, o Jorge fez isso para a corrida ficar mais interessante. Mas era uma novela que ensinava ali uma mensagem bacana. Você assistiu na época? Qual a sua memória e qual era seu personagem favorito de Carrossel? Obrigada a você que assistiu até aqui. Deixe aí seu comentário, né, seu joinha.
Se inscreva aqui no canal se você assistiu até aqui e não é inscrito ainda, né? Curtiu esse vídeo. Por favor, aí se inscreva para receber os próximos vídeos aqui da nossa nostalgia. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo no coração de todos. Tchau.